Lorena, bem-vindos ao meu canal e esse vídeo é um vídeo sobre muitas coisas e nada ao mesmo tempo. Ele é uma mistura de várias coisas, mas a gente vai chegando a algum ponto. A pedidos, eu vim diretamente do Instagram para fazer um vídeo temático sobre o meu aniversário. Só que o meu aniversário é em dezembro, então talvez não faça tanto sentido assim. Fiquei pensando o que eu podia fazer sobre isso. Daí eu tive uma ideia de fazer um vídeo com 22 livros que eu quero ler antes de fazer 22 anos. Só que eu não queria fazer um vídeo só sobre mim, eu queria fazer um vídeo sobre nós, que estamos nessa fase da vida muito confusa. Quando eu era mais nova, eu super glamorizava a idade que eu tenho, 21 anos, 22, 20. Achava que eu ia ser super adulta quando eu tivesse essa idade. E agora que eu tô aqui, eu tô meio assim, o que é pra eu fazer mesmo? Ninguém me avisou. Eu tenho amigos morando sozinhos, indo viajar o mundo, tendo filho, e tenho amigos que ainda pedem permissão dos pais pra sair. E eu aqui no meio tentando descobrir quem eu sou depois dessa quarentena. E eu sei que eu não tô sozinha, eu sei que tem muita gente como eu, independente de você ter a minha idade ou ser mais novo ou mais velho. Então, pra nós, eu resolvi fazer um vídeo temático de 22 livros pra ler, assim, mais ou menos nessa idade, mas com foco especial na música Nothing New da Taylor Swift, o que virou, então, 22 livros pra quem sabia de tudo aos 18 anos e não sabe de nada aos 22. Você não tá sozinha nessa, vamos montar um clubinho. Daí eu queria que eles meio que fossem temáticos nessa crise existencial mesmo pra ajudar a gente. Vamos ver o que sai daqui, porque quando eu tava montando essa lista, eu coloquei alguns livros que eu quero ler antes dos 22, mas alguns livros que eu já li e que eu super recomendo se você também tá nessa fase. Então tem livro aqui que eu li e que eu não li. Eu vou avisar enquanto eu for indicando eles, mas por enquanto vamos lá. O primeiro livro dessa lista é Gente Ansiosa, que foi uma descoberta desse ano pra mim. Eu já tinha visto muita gente falando super bem dele, mas eu não esperava que fosse me impactar da forma que impactou. Eu vou deixar aqui o card sobre o vídeo em que eu falo um pouco melhor sobre ele, mas o que eu queria dizer é que esse livro é sobre um monte de adulto que não sabe o que fazer sendo adulto, entendeu? Eu vou ler só um trechinho dele aqui que eu acho que resume muito bem isso e vai deixar vocês com vontade de ler. Essa história fala de muitas coisas, mas sobretudo de idiotas. No entanto, é necessário deixar claro desde o início que é muito fácil afirmar que os outros são idiotas, ainda mais se você esquece o quanto é idiotamente difícil existir como ser humano, especialmente se você estiver tentando agir como um ser humano razoavelmente bom para outras pessoas. Porque vivemos num tempo em que há uma quantidade inacreditável de coisas com que todos nós devemos ser capazes de lidar. Devemos ter um emprego, um lugar qualquer para morar, uma família e devemos pagar impostos, usar cuecas e calcinhas limpas e lembrar a senha do nosso maldito Wi-Fi. Mas algumas pessoas jamais conseguem manter o caos sob controle, então a vida simplesmente segue em frente, o mundo girando no espaço a mais de 3 milhões de quilômetros por hora enquanto pulamos aqui e ali por sua superfície como pés de meias perdidos. Esse livro aqui na sinopse é sobre um assaltante de banco, um monte de reféns e 2 policiais que estão tentando resolver um caso, mas não é um suspense, não é um thriller, é sobre pessoas idiotas, adultos que não sabem o que estão fazendo, é sobre empatia, sobre ser irritante, tá tudo bem, é sobre isso. A segunda indicação que eu tenho é Fazendo Pose, que foi um livro que eu li há bastante tempo e agora eu quero reler, e é um livro sobre yoga e crise existencial. Ele fala sobre uma mulher que procura fazer yoga pelo exercício mesmo, só que ela acaba descobrindo um monte de coisas sobre si mesma com as posturas do yoga, desbloqueando memórias e refletindo sobre si mesma, então é bastante sobre essa crise existencial dela e como a yoga tem ajudado. Esse livro aqui te dá vontade de fazer yoga, então eu recomendo principalmente se você for sedentária que nem eu e tá precisando de um incentivo. Mas não é sobre isso, não é pra você ficar toda inspirada, esportes, vou fazer. É sobre autodescoberta, então eu acho que se encaixa aqui também. O primeiro livro da lista que eu não li é Amiga Genial, mas é algo que eu quero muito ler. E na verdade essa é uma saga de 4 livros que é um romance de formação, essa parte aqui começa na infância e adolescência, sobre 2 amigas que, pelo que eu entendi, são meio tóxicas. Elas têm uma amizade questionável, talvez. Eu não sei direito, eu só sei que esse livro me é recomendado por muita gente. Eu tô muito curiosa pra ler esse livro aqui, eu acho que ele pega uma essência de autodescoberta também sobre algumas verdades feias sobre relacionamentos e a vida. O próximo livro da lista é um livro que talvez seja estranho de assimilar por que eu tô indicando, porque é um livro de youtuber, mas é da youtuber. Uma das youtubers que mais tem a ver com exatamente essa fase da vida que eu tô falando. Mas com certeza, se você não conhecer, fica a indicação aí você pesquisar, porque tem muitas coisas maravilhosas no canal dela, que é a Jut Jut. A Jut Jut é uma youtuber que ficou famosa por causa
de um vídeo que ela fez sobre relacionamento abusivo há vários anos atrás. E a partir daí, ela começou a fazer vídeos sobre tudo. Ela pegava e sentava toda terça e quinta e conversava com você como se fosse amiga dela. Aí falava uns insights da vida que ela teve, fazia vídeos sobre o pé dela, fazia vídeo sobre a primeira experiência dela numa praia de nudismo enquanto estava na praia de nudismo, falava sobre amizade, enfim, eu era a maior cadelinha da Jude. E aí eu comprei esse livro aqui dela, Tá Todo Mundo Mal, quando lançou, e tem um selo aqui dizendo que é o livro das crises. E é sobre isso mesmo, entendeu? São várias crônicas sobre crises. Por exemplo, a crise da paixão desagradável, a crise da aversão à estética, a crise do corpo de mentira, a crise da liberdade tardia, a crise constante que era ter um Tamagotchi, a crise de quando você nota que sua vida não é uma série. E eu acho que é sobre isso, entendeu? Eu gostei desse livro e ele é bem curtinho, por isso que eu vou indicar. Agora, um livro que eu baixei no Kindle, mas ainda não li, mas tô morrendo de vontade de ler, é Crying Nate Mart, que é um livro que ainda não tem tradução, mas só a sinopse me tocou bastante, então eu tô há muito tempo procurando ele. É um memorial meio autobiográfico sobre uma mulher americana, filha de mãe coreana, que passou a vida toda meio que se afastando um pouco dessa herança coreana dela, até que a mãe dela morreu, e ela passou por um momento de redescobrir essa herança dela, entrar em contato com essas coisas e principalmente com comida coreana, porque a mãe dela expressava o amor por ela cozinhando. Então ela passa por todo esse momento de redescoberta que eu acho que é bem introspectivo e sensível e casa bastante aqui. O próximo livro que eu tenho a indicar, na verdade, não é um, são 3, que são todos os livros da Sally Rooney. Belo Mundo Onde Você Está, Pessoas Normais, Conversas Entre Amigos. Seja qual for o que você escolher, eu acho que é uma boa pedida pra gente ler nessa época. Eu acho muito interessante eles terem ficado hypados, assim, a Sally Rooney como autora ter ficado hypada, porque eu acho que os livros dela não são pra todo mundo, porque eles são difíceis de digerir, não tem indicativo de fala. Olha isso aqui é um diálogo. E só tem parágrafos aqui porque ela tava se sentindo boazinha. Às vezes é no meio do parágrafo mesmo, várias falas, mas você entende, de alguma forma você entende. Esse livro aqui, ela escreve sobre personagens mais velhos, mas geralmente a faixa de idade dos personagens dela é por aí mesmo, 18, 21 anos, pessoas universitárias que estão se descobrindo, geralmente tem daddy ou mommy issues e fetiches estranhos. Desculpa, mas essa é a característica mais notável pra mim da Sally Rooney. Não são histórias concentradas no plot, é literalmente um recorte da vida daquelas pessoas. Os finais são sempre só um ponto final, as vidas delas vão continuar a partir daquele momento. Você só teve o prazer de acompanhar elas naquele momento. E tem muitas reflexões sobre a vida, sobre questões políticas, sobre relacionamentos, enfim. Já pegando o gatilho de conversas e reflexões sobre a vida, eu acho que vocês deviam ler, talvez você deva conversar com alguém, que é um livro sobre terapia. Esse livro conta a história de uma psicóloga, dos pacientes dela e do psicólogo da psicóloga. E de longe, pra mim, o ponto mais alto, mais interessante desse livro foram os pacientes dela. Como acompanha essa psicóloga, só mostra os pacientes durante a terapia. E, gente, o crescimento que esses personagens têm, e virou um queridinho pra mim, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. Logo ali no final, nos 45 do segundo tempo, eu amei. E com certeza recomendo, porque com certeza vocês vão se identificar com pelo menos alguma coisa que tiver naquele livro. Vai ressoar em vocês. Depois vem aqui me contar se eu não tô falando sério. Próximo livro que eu queria indicar é Mulherzinhas. Esse é um livro que eu adorei, fiquei completamente imersa, chorei no final. E até hoje, se você falar de um casal específico pra mim, é um tópico completamente sensível. Ele é bem grandinho, é um calhamacinho, mas é porque é a junção de 2 livros que originalmente a autora escreveu. Mulherzinhas e Esposinhas, que juntou tudo, virou Mulherzinhas. E foi adaptado pra vários filmes, mas a última adaptação que teve em 2019 foi Adoráveis Mulheres. Mas esse aqui é um romance de formação sobre 4 irmãs e as provações, as personalidades de cada uma, o caminho que a vida delas vai tomando, e é tão fofinho, é maravilhoso. Leiam agora, aproveitem que tá entrando em mês de férias e vocês vão ter tempo pra ler essa belezura aqui. Falando em clássicos, eu já queria indicar outro aqui, que é Emma. Emma é um livro que eu comecei a ler, ainda não terminei, mas pra mim parece super legal, e Emma inspirou as Patricinhas de Beverly Hills. Então, como é que pode não ser incrível? Eu tô indicando Emma porque Emma tem 22 anos, então perfeita, ícone acessível pra gente. E a história dela é um Friends to Lovers, em que ela entra numa lombra de casamenteira e resolve juntar o melhor amigo dela com outra pessoa. Eu acho interessante porque tem essa passagem da ingenuidade dela pra esse amadurecimento, e ela faz parte do nosso clubinho de Nothing New. Depois, pra quebrar um pouco isso, eu queria indicar Os 12 Signos de Valentina, que é uma comédia romântica super engraçada, mas que em alguns aspectos venceu um pouco em relação ao
nosso tempo, tem alguns tópicos que envelheceram mal. Mas é muito legal e ainda assim é muito engraçado e é de uma escritora brasileira. No livro, a protagonista também tem 22 anos e ela tá na faculdade. E ela acabou de terminar um namoro que foi muito sofrido pra ela não tá conseguindo superar. Até que um dia ela sai, vai pra uma balada, fica bêbada e escuta um conselho sobre por que ela não deu certo com o namorado dela e chega à conclusão de que era porque eles tinham signos que não combinavam. Daí ela entra numa missão de ficar com todos os signos do zodíaco e documentar tudo pra um projeto da faculdade em um blog anônimo. E é super legal, super divertido e fala sobre temas super comuns à nossa geração: signo, términos, amadurecimento. Eu gargalhei alto lendo esse livro. Depois, pra falar de algo um pouco talvez mais realista, pra dar uns tapas na nossa cara, é um livro que eu ainda não li, mas eu confio, porque é uma indicação do Harry Styles, chama O Curso do Amor, que foi escrito por um filósofo, Alain de Botton, não sei falar o nome dele, mas ele tem como missão simplificar algumas questões de filosofia, trazer isso para o nosso cotidiano, discutir os nossos temas modernos. E nesse livro ele fala sobre a trajetória do amor. O curso do amor não é um curso de compre o meu curso que eu te ensino sobre o amor. É sobre o caminho que esse amor vai seguindo em relacionamentos sérios de longo prazo, um olhar meio filosófico sobre por que as pessoas ficam juntas, o que motivam elas a continuarem juntas, para onde o amor vai, por que as pessoas traem, esse tipo de coisa. Então eu ainda não li, mas eu tenho esse interesse. Em 14º lugar, eu queria indicar Na Corda Bamba, que é um livro que eu tava muito hypada pra ler, mas ainda não li porque algumas resenhas me broxaram só um pouquinho. Que é um livro que foca bastante na relação com redes sociais, racismo e questões assim bem atuais pra gente. E fala sobre uma garota preta que trabalha pra uma mulher branca influenciadora, que discute muito empoderamento feminino nas redes sociais, coisas assim. Só que um dia a protagonista tava trabalhando e levou a menina que ela cuidava pro supermercado e o segurança acusou a babá de ter sequestrado aquela criança. As pessoas começaram a filmar, deu o maior fuzuê nas redes sociais e a mãe da criança, a influenciadora, ficou se sentindo culpada e meio indignada com isso e ficou tentando compensar de alguma forma, expondo o caso na internet, quando meio que a protagonista só queria esquecer que isso aconteceu. Daí vai discutindo alguns assuntos super atuais e gerando reflexões sobre internet, sobre racismo, enfim. Assim como eu indiquei a Sally Rooney, eu também queria indicar a Alice Oseman, que é a mesma escritora de Heartstopper, mas agora eu queria indicar 2 livros dela com personagens em idade um pouco mais próxima do que a gente tá falando aqui. Fase universitária, que é Rádio Silêncio e Sem Amor. Os 2 livros falam sobre autodescoberta, mas em Rádio Silêncio a gente tem um pouco mais sobre pressão acadêmica, e em Sem Amor a gente fala mais sobre sexualidade, relacionamentos, é protagonizado por uma personagem assexual, e a linguagem dessa autora é super incrível. Quero ler muitos mais livros dela. Já engatando nesse clima mais leve e fofinho, eu queria indicar também A Última Parada, da mesma autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. É um romance sáfico entre 2 garotas. Uma delas acabou de se mudar pra Nova York, tá vivendo com os amigos, vivendo essas experiências assim da cidade, e aí ela se apaixona, cria um crush numa garota que ela sempre vê no metrô. Só que ela acaba descobrindo que essa garota na verdade tá presa no metrô e que ela é de uma época diferente, acho que dos anos 70 ou 80. Então é um romance talvez proibido, que eu tô doida pra ler, porque eu amei a linguagem de Vermelho, Branco e Sangue Azul, bem moderna. Eu achava que passava exatamente a vibe do Twitter, um lado mais leve do Twitter, e parece super legal. Depois eu queria indicar algum livro da trilogia das Irmãs Brown, só que nos 2 primeiros as protagonistas são mais velhas. E eu acho que o terceiro, que é Vê Se Cresce Ivy Brown, talvez se encaixe um pouco mais com a vibe que a gente tá pensando. Vê Se Cresce Ivy Brown é sobre a caçula das 3, que vai ser cortada financeiramente pelos pais se não arranjar um emprego e começar a cuidar da própria vida. Então ela começa a sentir essa pressão, que talvez você esteja sentindo nessa parte da sua vida agora, ou talvez não, e um dia ela sai pra arranjar um emprego e acaba se envolvendo no Enemies to Lovers. Esse livro vai ser lançado aqui no Brasil ainda esse ano pela editora Paralela e promete. Chegando no final, eu queria indicar Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sei que não é um livro de ficção, novela, romance da forma que eu tô indicando até agora, mas eu acho que ler ele nessa idade vai ser incrível em relação ao autoconhecimento, autodescoberta, e eu indico principalmente ler da forma que eu tô lendo, que é que eu entrei numa leitura coletiva com outras mulheres incríveis. Isso tem servido pra aproximar cada vez mais a gente e abrir a nossa cabeça pra interpretações que a gente não tinha pensado antes. Então eu acho que entrar num grupo desses vai ser incrível pra desenvolver amizades,
autoconhecimento, maravilhoso, só tem benefícios. É um livro que fala bastante sobre empoderamento feminino, mas mais sobre o sagrado feminino, sobre um lado mais psicológico e espiritual sobre ser mulher. E como a sociedade acaba incutindo vários estereótipos e visões sobre mulher dentro da nossa cabeça que acabam sendo prejudiciais para nossa construção como ser humano. E aí, através de vários mitos e contos, essa autora vai desconstruindo e mostrando uma forma de libertação feminina. Se não for um assunto que te interessa, tudo bem, mas eu acho que vale a pena criar essa conexão com um grupo, sabe? Tem sido muito legal pra mim. Também queria indicar O Alquimista, que foi um dos meus livros favoritos da vida, que eu já li, eu quero muito reler e ver se vai ter esse mesmo impacto pra mim ainda. Tem uma capa que eu acho lindíssima e é um livro que fala sobre destino e uma coisa mais espiritual, assim. É um livro brasileiro do Paulo Coelho. É um livro que te faz refletir. É basicamente sobre um cara, um pastor, que sonha com um tesouro escondido perto de uma pirâmide do Egito e resolve ir atrás desse tesouro. Só que ele se envolve em vários perrengues pra chegar até lá e cresce muito. Aqui atrás tá escrito: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira pra que você realize seu desejo. Eu acho que você vai gostar desse livro se você gostar de O Pequeno Príncipe e coisas nesse estilo. Em penúltimo lugar, eu queria muito indicar People We Meet on Vacation. Eu sei que eu já tô falando demais desse livro e dessa autora, mas eu não posso evitar, eu virei cadelinha. E esse livro é um Friends to Lovers sobre dois melhores amigos que são opostos, aparentemente não tem nada a ver, mas constroem uma amizade linda em 12 anos. E a história vai se passando no passado e no presente durante os verões das vidas deles e que eles passaram juntos viajando, desde a época da faculdade. Por isso eu acho que tem muita relação com esse tema, tem uma questão de formação, de crescimento durante esses anos, sobre expectativas dos seus pais, da sua carreira, da sua vida, e eu acho que pode ser uma ótima pedida a ler nessa época. E por último, eu queria indicar um livro de não ficção pra quebrar um pouco desse gelo, desse preconceito, mas eu ainda não li ele. Mas ele me despertou muita curiosidade porque se chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais e fala exatamente sobre uma cultura de burnout, que no livro eles focam mais nessa geração dos millennials, mas eu acho que se encaixa na geração Z também, de criar uma expectativa de, por exemplo, tudo que você gosta de fazer, todos os seus hobbies, tudo que te dá prazer é rentável. Então, se você trabalhar com as coisas que você gosta, você nem vai sentir que tá trabalhando. Ou seja, você vai trabalhar o tempo todo, olha que delícia. E como isso pode ser prejudicial pra gente, a nossa relação com as redes sociais, e tudo isso é algo que eu tenho pensado muito ultimamente, então eu quero muito ler esse livro e eu espero que ele lance um olhar mais reflexivo sobre essas coisas, sabe? Porque se a gente reflete, se a gente toma consciência de alguns comportamentos que a gente nem percebe que tem ou não sabe nomear, a gente tem mais liberdade de escolha. Então eu tenho grandes expectativas aí. Essas foram as minhas indicações, espero que vocês tenham gostado. Me conta aí embaixo se você já leu algum desses livros, se você tem curiosidade em ler algum e quais outros livros você gostaria de acrescentar a essa lista. Muito obrigada por assistirem até o final e beijo, até a semana que vem.